Olá, pessoal. Estamos juntos aqui para mais um capítulo de Provérbios Desvendados. E você sabia que o rei Salomão foi o rei mais rico da terra? Por que será que ele foi, né? Aonde a gente encontra a sabedoria, né? Que ele passou há mais de 4.000 anos atrás e temos acesso hoje através da Bíblia, né? Só que às vezes os escritos são como enigmas. Então, por esse motivo, a gente resolveu colocar isso de uma maneira simples, né? Que as pessoas possam compreender e melhor como elas podem aplicar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Como você pode prosperar, como você pode ter harmonia dentro da sua família, pois são relações, tratam-se de relações humanas, entendeu? Com o tempo você vai entender, conforme a gente for evoluindo com relação aos provérbios, mas vai ficar claro de entender. Prosperidade, riqueza e harmonia. É isso que o canal promete. Então vamos começar com o provérbio número um, tá? Que eu vou fazer a leitura aqui tanto do trecho quanto da análise. É preciso fazer a leitura porque não é uma coisa simples de se interpretar, então vocês vão compreender facilmente por quê, tá? Então vamos lá sem muita demora aqui. Provérbio número um. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Nesse trecho, o autor, explicando, né, agora, nesse trecho, o autor expressa que a palavra sabedoria não significa apenas o conhecimento para fins próprios, e justamente alerta o leitor que deverá, além de tudo, ter prudência e que sempre observe o juízo e a justiça, pois não se deve transpor isso. Seria como uma barreira limite para a utilização do conhecimento, tá? O autor também revela que a sabedoria deve servir também às pessoas simples e jovens para que tenham conhecimentos e bons ensinamentos. Então, nesse primeiro trecho, ele basicamente explica para quem que se aplica a sabedoria que deve ter juízo no momento de se utilizá-la, tá? Então, vamos partir para o segundo trecho. No segundo trecho, temos o seguinte, do quinto ao sexto. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios, a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Bom, agora fica claro ao leitor que haverá ganhos, mesmo aos que já conhecem e já têm entendimento de vasta sabedoria. E também isso propiciará que o mesmo tenha o mais correto entendimento possível dos dizeres dos sábios. Seria o mesmo que dizer você ganhará. Compreendeu? O próximo trecho engloba do versículo 7 ao 9, tá? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes os ensinamentos de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Bom, fazendo a análise, aqui o autor enfatiza que a falta do conhecimento dos provérbios seria um absurdo ou até mesmo uma loucura. Claro que se pode viver sem isso, mas é muito melhor e prudente ter o conhecimento de forma adequada. Entretanto, sempre lembrando do juízo e da justiça já destacados. Logo em seguida, enfatiza ainda mais fazendo uma comparação com joias,
que ele recita como diadema, tá? É o significado. De grande valor que você pode ganhar dos seus pais, separando o conhecimento que vem do pai e o que vem da mãe. Aqui vale a pena destacar duas coisas. A primeira é que nem sempre um tesouro é material. Neste caso, se compara o ganho da sabedoria ao tesouro de família. O segundo destaque é a analogia que se faz comparando o conhecimento que vem de pai e o que vem da mãe. Colocando isso no contexto de época, vai ficar fácil de entender que os dois tinham labores diferentes. O pai trabalhava e a mãe cuidava da família. Então, como eu já expliquei, colocando isso no contexto de época, quando foi escrito, você vai entender que ambos tinham papéis e afazeres diferentes. Por isso que se tinha um valor diferente com relação a essas coisas, tá? Do que se considerava com relação ao pai e o que se relacionava a relação à mãe, que seria a família e o pai ao trabalho, tá? Vamos agora para o próximo trecho. Bom, seguindo, vamos agora para os versículos entre o 10º e o 19º. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco e tocais de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traga-me-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil entender-se rende ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes amam ciladas contra o próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa e cobiça. Ele põe a perder a alma dos que a possuem. Fazendo a análise, o autor destaca que aquele que procura a riqueza material deve ter muito cuidado com quem caminha e o que é ofertado em troca, pois tudo tem um preço a se pagar. Esse é um alerta onde se deve levar em conta duas coisas simples. A primeira é com quem anda e o que fazem. Isso é prudente e está dentro da lei de Deus para tal tomada de posse ou qualquer custo? Isso seria uma pergunta. Que custo seria esse? O que vai dar em troca? A sua própria vida, a sua própria alma? A segunda questão é bem mais simples de entender, pois se faz uma menção explícita no sentido da tentação. Talvez fique tentado pelos ganhos materiais, mas se fizer as perguntas acima, facilmente concluirá que é algo que deve ser descartado como possibilidade. O autor ainda alerta que aquele que caminha com pessoas que visam a cobiça, um dia deverá ser a própria vítima. Uma dica simples é nunca agir por impulso. Isso prejudica muito o raciocínio e o discernimento. Se analisar bem, bem saberá que está fora dos princípios da justiça de Deus e até mesmo dos homens, na maioria dos casos. Outro ponto interessante é que, mesmo que ache que ninguém saberá e ficará impune, o autor menciona o olhar de uma ave como sendo o suficiente. Sendo Deus onisciente, onipresente e onipotente, apenas o fato da sua própria consciência saber já lhe daria o martírio de tal culpa. Compreendeu? Vamos agora para o próximo trecho. Nesse trecho, vamos seguir do 20º até o 26º. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz.
Nas esquinas movimentadas ela branda, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também a minha parte me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. O autor revela que se fez disponível e se propôs a compartilhar a sabedoria, porém não lhe deram ouvidos, e seguiram fazendo e seguindo os insensatos e praticando os seus atos sarcásticos e cruéis, ou ainda preferindo a ignorância. Não leve a crítica como uma repreensão, e sim como algo construtivo e reflexivo. Caso contrário, ficará cego em apenas um ponto de vista. Isso é que menciona o autor, como dica, no caso, dentro do provérbio. Dentro do contexto de época, o autor ainda menciona: não é para vir reclamar depois que eu não tentei alertar. O autor ainda enfatiza que havia se colocado à disposição de coração aberto, entretanto, mesmo assim não foi ouvido. Então, aí fica o alerta com relação a por que é importante escutar as palavras dos provérbios e ter a compreensão disso. Às vezes fica difícil lendo o texto, por isso aqui a gente está fazendo essa análise juntas, tá bem? Vamos agora para o último trecho. Antes de concluir o último trecho, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, ativar o sininho, porque vamos ter aí englobar todos os ensinamentos de provérbios e eu quero que vocês me acompanhem nesses ensinamentos. Quero que vocês comentem nos comentários. Se acharem alguma coisa diferente do que eu estou falando, eu quero que vocês coloquem para a gente poder fazer uma análise conjuntas com relação a isso, tá bem? Então deixe seu like, não deixe de compartilhar, siga-nos no canal, tá? Seguindo, do 27º ao 33º, onde ele conclui o provérbio. Vindo a vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobreviverá a vós aperto e angústia, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Da madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o meu conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartarão-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvário dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, o autor conclui dizendo para que depois não voltem mais a ele e venham lamentar os erros terríveis que cometeram por falta de conhecimento com relação à sabedoria e insistência na ignorância, o que é pior ainda. Neste caso, inclui alerta, é melhor que não peçam mais conselho, pois neste caso será melhor que não saiba qual teria sido o conselho antes dele ter dado, né, para depois de ter feito a besteira. Com relação para que a sabedoria assuma a responsabilidade e a consequência de seus atos já praticados na ignorância. Saber o conselho de sabedoria após
o ato pode eventualmente trazer um maior sentimento de culpa. Entretanto, o autor ressalta novamente que aqueles que conhecerem a sabedoria estão em segurança e livre do mal. Um comentário que eu fiz aqui à parte, que eu acho que é pertinente, é o seguinte: pode-se ou não buscar qual deveria ter sido a atitude correta para o ato, mas o alerta fica no sentido da expansão do sentimento de culpa por ter negligenciado o conselho da sabedoria, que é o que eu enfatizei antes. Se souber trabalhar a informação, mesmo depois do ato errado, ou seja, se tiver humildade, né, e reconhecer o erro, isso seria interessante para uma autoanálise de uma forma construtiva, onde ficaria um aprendizado para uma próxima situação similar ou mudança de hábitos e atitudes. Então, com isso, a gente conclui o provérbio número um. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço novamente que vocês deixem aí o seu like e compartilhem, né? Ativem o sininho, que em breve entraremos com o provérbio número 2.